esse ensinamento mostra que Jesus abriu o livro do profeta Isaías, mas ele não ficou só no que estava lido. Esse livro mostrou o tempo de Jesus cumprir o seu propósito. E Jesus, ele executou na sua vida esse propósito e o fez com alegria. Ele não ficou preso só no livro, sem fazer nada. Então, eu diria assim que na nossa vida isso acontece também. Vamos dizer assim que a nossa vida toda vive em ciclos. Na respiração nós inspiramos e soltamos. O ar entra nos nossos pulmões, preenche os nossos pulmões, mas se nós não soltarmos esse ar, como vamos levar mais oxigênio para as células? Nós temos que esvaziar esse ar para poder entrar mais ar para levar o oxigênio. As células são a mesma coisa. Eu diria assim, que a célula não pode ficar só no pico. Ela também tem que entrar no pico da atividade e precisa repousar. Entra no pico da atividade e repousar. Mas às vezes a gente não dá tempo. A gente entra no pico da atividade e deixa ela trabalhar ininterruptamente, que ela acaba se estressando e acaba até morrendo ou criando essas doenças que nós vemos em tantas pessoas, né? Assim como dormir, nós temos um período em que estamos acordados e outro período que nós dormimos. Se nós não dormirmos, o nosso cérebro, o nosso campo mental e todo o nosso corpo entra em colapso, porque nós precisamos desse repouso das células para a gente continuar a nossa atividade. Na natureza é a mesma coisa. Por isso que tem os ciclos da primavera, verão, outono, inverno. Eu diria que com as árvores, elas precisam desse repouso que vem do outono até chegar no inverno, para se refazer, e quando chegar a primavera, essa seiva que ficou nas raízes, ela começar a fluir novamente na planta, para criar os novos brotinhos, as flores, os frutos, e no verão ela está pronta no seu vigor mais alto, atingir o seu maior vigor. Então tudo anda em ciclos. Tudo no universo é assim. Conosco também é igual. É como se nós vivêssemos em departamentos. É como se tivéssemos vários departamentos. Assim. O departamento do conhecimento, o departamento do silêncio e da interiorização, o departamento da exteriorização, o departamento da ação, o departamento da experiência, o departamento do aprendizado, para chegar ao departamento da evolução. Então, seria assim, esses são os departamentos que nós temos. Mas quando a gente preenche o departamento do conhecimento, nós precisamos esvaziá-lo para os outros departamentos. Esses são os departamentos que nós temos. Então, mas se o departamento do conhecimento ele ficar cheio e nós não o esvaziarmos para os outros departamentos, o que vai acontecer? Eu diria que nós vamos acabar ficando exauridos e confundidos e damos forças ao ego e às energias manipuladoras que vão criar ilusões por causa desse aprisionamento só no conhecimento e não passar para os outros departamentos. Esse processo, eu diria que é um processo lento, por causa das nossas células de memória, que repercutem negativamente em nós. Mas se nós decidirmos enfrentar os desafios do nosso propósito espiritual, eu diria que esses departamentos, juntamente com os irmãos espirituais, com todas essas falanges e com os nossos antepassados, eles criam circunstâncias
para nós cumprirmos esse propósito através da vivência dos ensinamentos, pelas circunstâncias. Porque nada fica estanque, tudo é movimento. E quando esses departamentos, começando pelo conhecimento, ele se esvazia pela vivência, então, e é trabalhado pelos outros departamentos, eu diria que nós entramos nessa frase que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Vou dar um exemplo. Por exemplo, alguma semana, acho que foi 2 semanas atrás, vieram os palmiteiros para roubar os palmitos aqui. E eles trouxeram uma grande energia de medo até. Eu fiquei muito apreensiva. Tive experiências maravilhosas, mas esse medo, essa apreensão, ela ficou na minha célula de memória. E ontem eu estava fazendo o evangelho e como se eu escutei barulho na mata, como se alguma coisa estivesse batendo. Então, essa célula de memória, ela foi ativada e trouxe para o presente essa mesma energia de apreensão e de medo. Então, eu achei que eram novamente os palmiteiros. Isso desestabiliza a gente. Então, eu levantei para escutar melhor e eu vi que não eram os palmiteiros. Era só o sapo que estava na lagoa e o barulho dele era como se estivesse batendo na madeira. Então, eu disse assim, olha que interessante, né? Eu trouxe para o momento presente o medo e eu imaginei o som como se fossem os palmiteiros. Então eu trouxe para a minha realidade um passado que não é a realidade realmente, porque nada disso estava ocorrendo. Então a gente ficou presa. Então eu preciso viver isso para que esse conhecimento que eu tenho de modificar as energias densas em energias mais luminosas, ele se torna realidade. Então eu tenho que enfrentar as circunstâncias, viver as circunstâncias para me aprender. Na hora que eu aprendo isso, aí faz parte de mim, então eu esvazio o meu conhecimento. Porque passou pelos outros departamentos, então eu estou pronta para ter novo conhecimento. Então eu estou pronta para novo aprendizado. Então a gente podia perguntar para nós mesmos, qual é o departamento que está parado em nós, assim como os nossos chakras? Qual é o chakra que está bloqueado? Quando nós movimentamos esse processo, a energia vai se sutilizando. E quando a gente sutiliza as energias, o que acontece? A nossa aura, ela vibra mais intensamente e nós temos mais lucidez de enxergar o que nós estamos vivendo e de enxergar o nosso propósito. Eu diria assim, quando nós estamos somente no conhecimento, sem prática, a energia vibra muito lentamente. Quando nós despertamos e nós começamos a querer vivenciar esses desafios, nós vamos movimentando as coisas, então essa energia ela começa a vibrar mais intensamente. E quando nós movimentamos e aprendemos através das experiências e sentimos isso começa a fazer parte de nós, então a energia vibra intensamente. E por ela vibrar intensamente, nós vamos tendo maior lucidez espiritual, maior lucidez para enxergarmos o nosso propósito e o mundo que nós estamos vivendo. Então, diria assim, que nós estamos aprendendo a ativar todos esses departamentos para que nós possamos fazer como Jesus. Abrir o livro do nosso propósito, arregaçar as mangas e viver o nosso propósito, porque nós estamos amparados pelo Pai, por Jesus e por todos os irmãos espirituais que nos acompanham.